Boa tarde. Bom, vamos acordar? Todos de pé. Vocês vão obedecer a nossa querida centopeia, tá bom? Se ela baixar, vocês baixam. Se ela for para a esquerda, do meu lado, aí vocês vão aí. Se ela for para a direita, aí vocês vão. Combinado? 1, 2, 3. Levanta os dois braços para cima. Ok. Agora eles, ó, para a esquerda. É o cérebro ele trabalha com neurônios espelhados, exatamente, é complicado para vocês. Para a direita, muito bem, parou, baixou os braços. Povo obediente, ó, olha a coluna levemente. Voltou. Pulou, acordou, sentou. Muito bem, vou deixar ela aqui. Muito bem. Eu já perdi meus 30 minutos. Bom, é muito bom estar com vocês. Servindo a Deus, servindo as crianças. E um tema tão esperado. Desenvolvimento de crianças atípicas na igreja. Débora Barbosa, especialista em educação especial. Bom, casada com uma pessoa com deficiência. Quem viu o meu vídeo? Alguns. Casada, muito bem casada com uma pessoa com deficiência há 16 anos. Apaixonada por educação especial. Pesquisadora desde a graduação há uns 18 anos. E era um tema que eu não queria. Quando eu estava fazendo pedagogia, eu orava ao Senhor qual seria o tema de pesquisa de PIBIC. E Ele disse a mim, deixe que sua professora escolha. E a minha professora, doutora Lígia Pereira dos Santos, olhou para mim e disse, você vai pesquisar educação especial. Ainda não conhecia o esposo. E então me apaixonei duplamente na pesquisa e levei ela para o altar. Olha as palmas. Muito bem. Como favorecer o desenvolvimento de crianças atípicas na igreja? Esse versículo, ele está dentro do coração de Juliana Borba. Ele está dentro do meu coração. Do coração de Vanessa e de Ferreira e do nosso departamento do DI, tá bom? Se vocês captarem a visão desse versículo, vocês vão longe com as crianças atípicas. Jesus se desenvolvia em sabedoria, estatura e graça, na presença de Deus e de todas as pessoas. Esse termo se desenvolvia está na versão King James atualizada. Quando você pensa numa criança atípica, você pensa que ela vai se desenvolver na clínica, nas terapias. Você pensa que ela vai se desenvolver no ambiente de escola. E ela vai se desenvolver no corpo de Cristo. Porque o apóstolo Paulo, ele disse que tudo que foi escrito no Velho Testamento foi como sombra para o Novo. E que tudo que foi escrito lá foi a nosso respeito. Então, o versículo que fala sobre o Senhor Jesus fala sobre nós. Fala sobre as crianças atípicas. Jesus se desenvolvia em sabedoria, estatura e graça, na presença de Deus e da sociedade. Então, está no coração de Deus que nós, enquanto corpo de Cristo, venha se desenvolver em todas as áreas. Criança atípica. O conceito. O conceito de criança atípica, vamos supor que seja um pouco complexo. Eu vou ajudar vocês. Eu sou esposa atípica. Eu sou pessoa atípica e eu sou pessoa neurodivergente.
É muito termo, né? Mas são termos da sociedade que a gente tem o direito de usar. Mas se quiser saber o que eu sou em Cristo, embaixadora dele, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido para anunciar as boas novas de salvação. Então eu sei exatamente onde eu boto o meu pé na terra e onde eu boto o meu pé no reino, ok? A gente precisa transitar sobre esses espaços para a gente entender a importância do desenvolvimento em terapias para uma criança atípica, mesmo que ela esteja com o pé dentro do reino dela. Mesmo que os pais dela sejam cristãos. Mas o corpo dela, o teu corpo e o meu corpo físico, ele é corrupto. Ele não teve direito a ser regenerado quando aceitou a Cristo. O nosso espírito, ele nasceu de novo. Temos um novo espírito. Mas a principal característica do nosso corpo corrupto são cabelos brancos. Essa é a principal característica, que nós não estamos caminhando para ficar mais jovem. Nós estamos caminhando para a maturidade. Ok? Então, eu já tenho fios brancos, que espertamente eu pinto nas mechas. Mas esses fios brancos que eu tenho, maravilhosos, porque eu acho lindo, eles caminham para o amadurecimento. Então, quando falamos de um corpo corruptível, é nesse sentido. Meu marido teve poliomielite com 1 ano e meio. E ele usa um aparelho com 2,5 kg numa perna. Mas isso não é quem ele é. Ele é o embaixador de Cristo, mas ele precisa de corrimão, ele precisa de um aparelho na perna para andar. Ok? Pronto. Por que isso tem que ficar bem definido? Porque quanto mais você entender isso, menos você vai ferir uma família atípica. O que é uma pessoa atípica? Débora Barbosa é uma pessoa atípica. Eu sou TDA. Existe TDA. Eu tenho o transtorno de déficit de atenção, mas eu não tenho a hiperatividade física. Mentalmente, eu subdesço a árvore, mas vocês estão me vendo parada. E a pessoa TDAH, ela roda o mundo com muita hiperatividade, ok? Se preocupe não, depois dos 30 anos eu fui atrás do meu laudo, então eu sou laudada. E o meu esposo, pessoa com deficiência, com laudo, disse: deixa disso, você não é isso. E eu disse: você está com preconceito comigo? Por que eu estou querendo dizer isso a vocês? Gente, isso é meu corpo biológico, isso não é Débora. Meu corpo biológico que guarda meu espírito e acopla o Espírito de Deus, ele é TDAH. Por que isso é interessante? Para eu saber que eu preciso comer mais banana e ovo. Eu preciso de vitamina B12. Alguma nutricionista aqui? Uma criança atípica com autismo, ela, às vezes, na maioria das vezes, ela é TDAH, ela tem hiperatividade e déficit de concentração. Gente, o que é isso? Desde que eu nasci, eu tenho baixa serotonina no meu córtex frontal. E isso faz eu me distanciar. Me perdi, porque estavam me mostrando uma placa. Coisa de TDAH, entendeu? A placa traz mais para frente que eu não consigo ver. Gente, se vocês não aprenderem a viver a vida, como eu sou bem casada, uma TDA com uma pessoa com deficiência, vai ficar difícil. Essa é a vida, ok? Muito bem. Então, a criança atípica é aquela criança que o cérebro dela funciona de uma maneira diferente do esperado. Ela pode ser um TDAH, ela pode ser um autista, ela pode ser um dislexo, ele pode ser uma pessoa com descalculia, um exemplo. E uma pessoa atípica é uma pessoa que o cérebro dela funciona pelo desenvolvimento esperado. Isso é muito complicado, mas o meu marido, ele é típico no cérebro. Eu sou atípica no meu cérebro, ok? Meu cérebro é muito diferente do dele. O dele é metódico, correto, não esquece nada, não tem problema de concentração. Então, o cérebro dele é típico. O meu não. O meu é atípico, ok? Vamos lá. Neuroatípico e neurotípico é a mesma coisa. Eu vou encher vocês de muita informação que vocês não vão conseguir entender direito para vocês pedir dose dupla, com mais tempo, ok? Então, o que é uma pessoa neurodivergente?
uma pessoa atípica. Uma pessoa com autismo, uma pessoa com TDAH, uma pessoa com dislexia, uma pessoa com descalculia, certo? São pessoas que o cérebro dela funciona de uma maneira diferente. Como o cérebro funciona de uma maneira diferente, gente, calma. Eu não estou nervosa. Eu quero ensinar muita coisa em 30 minutos. É difícil, tá bom? Bom, compreendendo a criança com TEA. Dentro desse neurodivergente, dessa criança atípica, quando você estiver no departamento infantil e a mãe chegar e dizer assim, meu filho tem autismo. Tudo bem, mãe. Da próxima vez que você conversar com ela, mãe, seja bem-vinda, me conta o que você gostaria de compartilhar para eu compreender melhor o seu filho. E se você falar que a criança dela é atípica ou que a mãe é atípica, ela vai entender que você está respeitando os novos conhecimentos de pesquisa. Não utilizamos o termo pessoa com deficiência para criança com autismo. Ok? Esse símbolo em quebra-cabeça colorido é porque ele é um símbolo universal. Se você estiver num aeroporto internacional e ver alguém com a fita, certo? Ou na bolsa, no filho, ou na própria pessoa adulta, essa fita simboliza que essa pessoa tem autismo e essa fita ela é internacional. Certo? De forma internacional, ela é reconhecida no mundo. Mas outra fita que é reconhecida é a azul, porque a cada 5 crianças, 4 meninos, 1 menina. Há muitas pesquisas sobre isso, mas é como se os neurônios da menina, enquanto estão em formação, se tornassem mais resistentes nesse período que acontece a mutação genética na gravidez. Ok? Características. O transtorno do espectro autista. Transtorno é o conceito que se dá que existe uma diversidade de pessoas ou crianças com autismo. Significa que um pode ter autismo e comorbidades, TDAH, deficiência intelectual, TOD e etc. Um pode ter alto desempenho, uma criança com alta habilidade, e outra criança não ter esse alto desempenho. Uma pode ter, de certa forma, uma comunicação, de alguma maneira funcional, que você entende o que ela está falando e você diz, não é TDAH, ou não é autista. Mas aí aquela que quase não fala, ou só balbucia algum som, aí você diz, não, essa com certeza é autista. Nós precisamos estudar para não inventar de dar conceitos ou diagnósticos que a gente não sabe e desrespeita a pessoa que é. Certo? Eu queria dar milhões de exemplos, mas não vai dar. Então, o transtorno global do desenvolvimento ele é caracterizado por alterações no desenvolvimento neurológico, pela dificuldade de socialização e comunicação. Quando você pensar numa criança com autismo, você vai pensar que ela tem dificuldade de comunicar-se, ela tem dificuldade social de se relacionar com outras pessoas, ela pode ter hipersensibilidade ou hipossensibilidade interna nas emoções, externas sensoriais, ok? E existem os 3 níveis, suporte 1, 2 e 3, que conforme o suporte, maior intensidade de terapias. As leis principais é a Lei 13.146, que é de Berenice Piana, em homenagem a ela, mãe atípica, e a Lei da pessoa com deficiência. O autismo em si, ele não é uma deficiência, ele é um transtorno neurológico. Para efeito da lei de todos os direitos que meu marido tem como pessoa com deficiência, aí a pessoa com autismo passa a ter os mesmos direitos que ele por causa da LBI. Comportamento desafiador, que é a nossa fala. Quantos minutos tenho agora? Esse é o grande carro-chefe do momento. Vamos lá. Comportamento desafiador. Estratégias. Déficit cognitivo, atraso no processamento de informação. Ou seja, sua criança atípica está em sala, você passou a informação de maneira geral, provavelmente ela não vai entender. Você tem que falar com calma, usar imagens, olhar nos olhos dela e focar em explicar para ela. Você pode explicar para todo mundo e depois, de forma individual, explicar a ela. Sobrecarga sensorial. A sala, muito brilhante, muito grito, muito alta, muito som. Chegou uma criança na sala de aula e alguém diz assim, é o filho de pastor fulano de tal.
nenhuma informação a mais. Está tudo bem. Chegou uma criança na sala e alguém disse, é o filho de pastor fulano de tal e tem autismo. Aí sim tem uma informação. Qual é a informação? A criança tem autismo. Vamos focar no barulho da sala, prestar atenção, no som, nas informações que está sendo dada na sala. Ele não vai conseguir cumprir toda a rotina da sala como as outras crianças. Expectativas sociais, dificuldade em ler e interpretar as pistas sociais. Fala de forma objetiva, fala pouco, usa imagem e fala de forma objetiva, ok? Comunicação. A comunicação deles é muito literal. Manga. Se eu digo assim, eu ensinei desde pequena criança sobre manga do pé de manga, porque na casa da avó tinha um pé de manga. Depois, nunca mais eu ensinei outro termo de manga. E é uma criança literal, que ela aprende fixa. Eu vou falar manga de mangá. Aí ele, hã? Manga da camisa. Mas por ele ser literal, eu só expliquei um conceito. Manga. Por favor, peçam para a gente ter encontro de novo, porque seria muitas emoções. Minha amiga tem 2 filhos com autismo, e ela é daqui da nossa igreja. E com 7, 8 anos de idade, olhou para ela de tarde e disse, mãe, cadê a lua? Ela disse, está aí, meu filho, daqui a pouco ela aparece. E para lá e para cá, correndo, ela é pedagoga. Passou quase 1 hora e ele parado. Ela voltou, olhou e disse, o que é que tu está fazendo aí, fulano? Esperando ela chegar. Entendeu? É claro que se ensinar ele rotação e translação, ele vai entender. Mas ela disse um termo muito literal. Uma professora minha, de um curso de autismo em João Pessoa, ela disse que o filho do pastor com autismo, o ministro estava dizendo, você precisa entregar a sua própria vida, o seu próprio corpo a Deus, você precisa se sacrificar por Deus. Ele ouviu aquela ministração e no final do culto disse, pai, suicídio é pecado. Jesus já morreu por mim, por que eu tenho que entregar a minha vida? Na verdade, deveria ampliar os conceitos. O que o ministro ministrou não estava errado, ele deveria ampliar sempre os conceitos, que é renúncia. Que não posso fazer tudo o que quero. Estrutura de rotina. A criança com autismo tem dificuldade em entender regras, por mais que elas estejam na sala bem bonitinha, organizada. Você precisa apresentar a ela a regra. Talvez para ela só tem uma na sala, então para ela não custa nada. A rotina dela ter uma foto dela, ela entender. As crianças da sala também, o respeito começa as crianças entendendo. Gente, falar sobre autismo não é errado não, é o correto. Às vezes por a gente não falar o certo, a gente cria outros problemas no ambiente, ok? Muito bem, redutores de estresse. Como diminuir esses redutores de estresse em sala de aula? Reduzir a confusão, reduzir as demandas. O que é reduzir as demandas? Aquilo que você vai pedir para a criança fazer. Você pede para a criança abrir a bolsa, fechar a bolsa, lanchar, assistir a aula, prestar atenção no vídeo, ficar quieta, sentar, se levantar, e ela está correndo na sala. Para ela, você vai dar demandas menores. Você vai apresentar a ela o momento do lanche, ajudar ela a guardar o lanche e ela olhar 5 minutos para a aula, porque é progressivo esse desenvolvimento. A igreja nunca vai ser clínica e a igreja nunca vai ser escola. A igreja é lugar de crescimento espiritual. O que isso quer dizer? Você não deve se angustiar por não saber fazer. Você deve se alegrar, porque você tem o Espírito de Deus que te ensina todas as coisas. Nós estamos na igreja onde não tem o recurso na clínica e onde não tem o recurso na escola. Mas você precisa calcular o tempo. Esse corpo físico é biológico, é o que eu expliquei. Você não pode esquecer que ele é físico e biológico. Então, a criança só fica no DI 1 vez por semana, 2 horas. Ela fica 4 horas todos os dias, tipo 20 horas semanais com a professora. E às vezes com apoio escolar. Ela fica, às vezes, de 10 a 40 terapias. Segundo alguns estudos americanos, o top de linha de terapia são 40 horas semanais. Então, essa criança, ela convive com muitas terapias para desenvolver ela. Aí você fica 2 horinhas. Eu amo essa menina, palmas para ela, ela vai escondido. Te amo! Muito bem. Gente, as palmas foi horrível. Palmas! Uhul! Muito bem. Olha só.
Então, nós precisamos entender isso, tá? Vai com calma, são 2 horas só que tu fica no domingo. Cria o vínculo com a família e com a criança. Diminui a lista do que a criança fez errado e aumenta a lista do boa noite para a família, perguntar como ela está, dar água à mãe, ajudar a mãe. Entendeu? Se for necessário, ajudar a mãe a levar a criança ao carro. Certo? Rotina estruturada, individualizada, programação visual. As salas que já têm uma rotina top, tá ótimo. A nossa igreja tem rotina, que é os combinados na sala. Com a criança com autismo, você pode focar naquele combinado. Você não precisa focar em todos, mostrar ela todas as imagens. Você pode criar uma lupa de papel. Você pode criar uma seta gigante para mostrar ela o combinado que você está conversando, certo? Ensina-me de várias maneiras, pois assim sou capaz de aprender. Quem disse isso foi Cíntia Leão Silva. Ela é uma mãe atípica. Ela é muito famosa já. E ela escreveu essa frase. Vocês vão ter uma atividade de casa agora. Quem conhece essa jovem? Vocês vão pegar o celular agora. Propaganda errada. Vocês vão pegar o celular de crianças, sede. Crianças, verbo sede. E onde está esse vídeo de Juliana? Vocês vão escrever lá. Ok? Vão escrever. Já abriram os celulares? Vão escrever a palavra assim, capacitação autismo. Capacitação autismo, vão escrever lá. Capacitação autismo, vão escrever só essas 2 palavras. No vídeo de Juliana, capacitação autismo. Nos comentários, capacitação autismo. A minha amiga maravilhosa das mídias disse que é no Reels. Ok. O departamento de inclusão, em que eu sou líder com meu esposo, Leonardo Barbosa, nós estamos debaixo do supervisionamento de Juliana Borba e Tiago Borba. Eles são os coordenadores gerais do departamento de inclusão e nós somos os líderes do departamento de inclusão. Nós estamos organizando com ela uma capacitação para o 2º semestre, só sobre o autismo. Então, vocês já estão dizendo que vão estar nela. Combinado? Sim? Muito bem. Não deixa eu passar vergonha que quando eu for olhar, pouquinhas pessoas escreveram. Tá bom? Muito bem. Agora que eu tenho 5 minutos livre e já fiz o meu trabalho, eu quero falar com vocês sobre inclusão. Inclusão tem que estar na pele, tem que estar no sangue, tem que estar na respiração. Porque senão, você fere o peixe que colheu na rede, que pescou ele. Inclusão é se colocar no lugar do outro. Uma pessoa cega estava à beira do caminho. Jesus sabia que ia ver ele. Jesus olhou para ele, respeitosamente, amando ele, sabendo que íamos ter o período das políticas públicas, que é o período atual, em que a igreja vive, a sociedade vive. Jesus não correu para curá-lo imediatamente. Jesus perguntou o que ele queria. Jesus perguntou a ele, o que você quer? Ele disse, Senhor, que eu veja. Pergunte à família atípica o que você quer. Eu queria que você me ajudasse a descer as bolsas lá para o carro. Pergunte à família atípica o que você quer. Eu ainda não consegui mudar o horário da janta do meu filho. E infelizmente eu preciso que você dê um pouco de comida a ele quando ele chega, porque senão ele vai se desregular. Aí você vai ensinar as outras crianças que isso é corpo de Cristo, que o lanche vai ser só na hora do lanche. Mas aquela criança vai lanchar naquele momento. E no próximo domingo você acrescenta mais 5 minutos. E no próximo domingo você acrescenta mais 5 minutos. Porque se a gente faz isso na escola, sem o Espírito Santo, o que a igreja vai fazer dentro da igreja?
Eu tenho uma criança atípica com autismo que o ano passado na escola ele só ficava 10 minutos, porque ele não tinha nenhum relacionamento com familiares, só ficava com a mãe. Então eu comecei no pátio da escola, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, isso levou 2 meses. Ele está agora no pré-2. Ele fica às 4 horas sozinho e do portão ele vai só para a sala. E essa escola é uma escola maravilhosa, mas ela não tem a influência liberada do Espírito Santo. Todos nós vamos nos desenvolver em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. E nossas crianças também. Então, se você souber se colocar para falar com a família típica, para se aproximar dela, se você não se aproximar, se você não compreender e não fizer amizade, você não vai entender. Tudo que eu estou explicando aqui, você vai voltar para a liderança da sua igreja, você vai conversar com a líder principal, você vai conversar com a líder da sala, porque isso precisa ser planejado. Ter um caderno, uma ficha que anote sobre a criança, informações sobre a criança. Eu tenho uma pessoa aqui no recinto, que é mãe atípica, que ela está para pagar minhas terapias. Eu estou precisando de terapia. Eu não vou dizer quem é ela. Mas se vocês verem alguém rindo muito, vocês vão descobrir quem é ela. Então, ela tem que pagar minhas terapias, porque o filho dela tem autismo e ele tem altas habilidades. Então, o ano passado, na brinquedoteca, ele começou a desenhar os planetas. Eu sabia que existia 9, depois pulou para 8, e eu fiquei meio em dúvida, mas tinha os planetas. E do ano passado para cá, ele começou a desenhar umas coisas bem estranhas, bem pretas, bem circulares, bem esquisitas. E eu olhei e pensei, esse menino está de brincadeira com minha cara, ele está desenhando galáxias e o buraco negro só pode ser. Cheguei para a mãe carinhosamente e disse, seu filho anda desenhando galáxias e buraco negro? Ela disse, ele conheceu novas galáxias e buracos negros. Eu disse, você vai pagar minha terapia, porque eu tenho que ir para a NASA para aprender com ele. Palmas para Vanessa e Ferreira. O filho dela tem autismo e ele tem altas habilidades. Ele me ensina todos os dias. Tá bom? Ficou a dica? Estudem. Acabou o tempo de uma pessoa atípica não ser a pessoa que não te ensina. Atípica é quem te ensina. Eu tenho uma criança de 5 anos que eu não dou aula a ela na escola, porque ela escreve russo e lê russo. E eu que lute e jejue para ler russo. Muito obrigada.